né, sobre essa questão racial mais histórica lá nos Estados Unidos. Eu acompanhei a aula de ponta a ponta. Enquanto a aula estava rolando, eu estava lavando a louça, fazendo uma comida. Achei muito massa a aula. Curti muito a fala dele, achei muito massa. E a assessoria do Davi ali ainda nos comentários, né? Foi muito importante, porque o cara falava uma parada, o Davi ia lá e botava a data, botava o nome, né? Achei muito massa esse projeto cultural do Conecta que trouxe esse professor para falar sobre escravidão nos Estados Unidos. Muito legal. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é e aí, o que vocês acharam da prova de diagnóstico de geografia? Acharam fácil, médio, difícil? Qual foi a impressão que vocês tiveram em relação à prova diagnóstico de geografia, pessoal? Tava ok? Sem muitos problemas? Deu para exercitar bastante do que a gente trabalhou? Tava de boas, né? Só uma correção, né, pessoal? Teve uma questão que, na hora de eu botar o gabarito, eu troquei o gabarito. Se eu não me engano, a questão 9, a gente vai ver ela hoje, vai falar sobre ela hoje. Eu troquei o gabarito, tá, pessoal? Então, se eu não me engano, eu tinha colocado o D e o gabarito verdadeiro era a letra A. A gente vai ver isso hoje também. Mas eu já passei para a Michele e vocês não vão ser prejudicados por esse erro de gabarito aí, né? Na avaliação final de vocês vai estar constado o gabarito real oficial, que é o gabarito letra A, tá? Então, como planejado, nosso objetivo hoje é dar uma olhada nessa prova de diagnóstico, né? Dar uma corrigida nela. Depois da gente corrigir ela, a gente pode revisar alguns dos principais pontos que talvez possam ter surgido dúvidas, né? Ao longo desse tempo aí que vocês estiveram fazendo a prova. Então, eu vou projetar a prova aqui para vocês, para a gente já começar. Pessoal, essa prova toda aí, eu fiz ela, eu escrevi ela. Algumas questões eu peguei, eu editei um pouco da questão para cobrar algumas coisas interessantes, então, por isso que talvez tenha procurado essas questões em algum outro lugar, elas não tenham aparecido. E aí, para a prova da semana que vem que vocês vão fazer, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei questões que cobravam conteúdo de geomorfologia, que foi o que a gente estudou no livro 2, e algumas questões eu editei, algumas questões eu acrescentei ou tirei algumas coisas para cobrar aquilo que eu acho que é o mais importante, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira matéria que a gente trabalhou no livro 1, né, se eu não me engano, foi essa matéria que já está sendo cobrada na questão número 1, né? E aí, pessoal, um mapinha de cabeça para baixo, né? Um mapa com o sul para cima e o norte para baixo. Sempre se lembra, pessoal, quando o mapa aparecer desse jeito, vocês vão ter que virar a rosa dos ventos juntos, né? Então, se a América do Sul tá para cima, quer dizer que o Sul tá em cima. Se a América do Norte está embaixo, quer dizer que o Norte está embaixo. Aqui tem, né, a indicação do Sul para cima para nos ajudar. Então, o que eu pedia nessa questão aí? Em relação à localização dos pontos de A até o ponto E, indicados no mapa, assinale a alternativa correta. Letra A. Deixa eu pegar um negocinho aqui para a gente escrever junto em cima da questão. Letra A. O ponto E está a sudeste do ponto C. Então, o ponto E está a sudeste do ponto C. Aqui está o ponto E, né? E aqui está o ponto C. Ó, se a gente for pegar a rosa dos ventos, né, pessoal? A gente vai ver que o norte está para cima, o oeste está à direita de vocês, o sul está em cima de vocês e o leste está à esquerda de vocês. Então, o ponto cardeal que estaria aqui, ó, é a junção de norte com oeste, noroeste, né? NW. Então, o ponto E está a noroeste e não a sudeste do ponto C, né? Então, por isso que já está errado. Não está a sudeste e sim a noroeste. Ok? Letra B. O ponto B está a nordeste do ponto A. Aqui está o ponto B e aqui está o ponto A. Ó, mesmo direcionamento, né, pessoal? Noroeste e não nordeste. Então, corta aqui, está noroeste. O noroeste. Letra C. O ponto C está a noroeste do ponto E. Então, o ponto C está a noroeste do ponto D? Não, ó. O ponto C... Ah, não, em relação ao ponto E, né?
O ponto C em relação ao ponto E, ó, o direcionamento dele, estaria mais aqui a sudeste e não a noroeste. Letra D. O ponto D está a sudoeste do ponto B. Então, ó, se eu fizer aqui, botar para cá, vai ficar sudeste e não a sudoeste. Então, o ponto D em relação ao B está a sudeste, ó, nesse direcionamento mais ou menos aqui, né? Um pouco oeste, um pouco leste, um pouco sudeste. Então, corta aqui. E a última aqui, se eu não me engano, é a resposta, né? Porque até agora a gente só viu erradas. O ponto A está a sudoeste do ponto D. O ponto A e o ponto D, ó, P, P, P. Isso aqui é o ponto sudoeste, SW, né? Então, de fato, o ponto A está a sudoeste do ponto D, gabarito letra E de escola, certo, pessoal? Então, minha dica, não sei se vocês perceberam o que eu fiz aí em cima dessa questão. Sempre desenha a rosa dos ventos, os pontos cardeais e os pontos colaterais, para tu não fazer tudo de mente, porque se tu fizer tudo de mente, talvez possa ficar um pouco mais difícil de tu chegar na resposta, né? Então, não te esquece disso, não te esquece de desenhar a rosa dos ventos e a localização em relação a esses pontos, tá? Eu peguei esse mapa que vocês estão vendo, pessoal, da prova da URGS. Teve um ano que a prova da URGS começou com uma questão com o mapa virado de cabeça para baixo, né? Só que a prova da URGS estava um pouco mais difícil porque ao invés de cobrar a localização de pontos A, B e C, D, eles estavam cobrando a relação dos países. Então, eles pediam Portugal em relação à Argentina, né? Pediam, sei lá, a Espanha em relação ao Chile. Então, eles pediam os países, né? Boa, Dado, exatamente. Tu pode virar de cabeça para baixo, né? Também é uma opção. Vira de cabeça para baixo o mapa, que fica mais... tu trabalha com aquilo que tu está acostumado a trabalhar. Trabalhar um mapa com o norte para cima é mais fácil para nós, porque a gente está mais acostumado, né? Então, é uma outra tática que o Dado utilizou, que é uma boa tática para tu utilizar também. No computador a gente vai ter que virar a tela do computador, né? Aí fica um pouco mais difícil. Mas se aparecer na prova, vira o mapa para não ter problema nenhum, né? Vamos lá. Vou aqui apagar para a gente ir para o próximo slide. O próximo slide, próxima questão. Vamos lá. Próxima questão também de localização. Só que, ó, aqui eu pedi os pontos, a primeira questão eu pedi ponto colateral e ponto subcolateral de vocês. Aqui eu estou pedindo para vocês a relação de latitude e de longitude também, né? Então, antes de eu fazer a questão, é importante destacar que média, alta e baixa latitude são definidas através daquelas principais linhas que a gente conhece, que são os trópicos e os círculos polares, né? O que está ao norte de 60 graus está numa alta latitude. O que está entre 60 e 27, né? Dá para considerar que entre 60 e 20 graus está em média latitude. Então, esse tipo de coisa que eu pedi para vocês nessa questão. Vamos lá. Então, em relação aos pontos do mapa, assinale a alternativa correta. O ponto E está em alta latitude e a sudeste do ponto E, do ponto D. Então, E em alta altitude. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para olhar, tentar acompanhar tudo junto. Espera aí. Tá com delay esse negócio. Agora sim, dá para ver os dois. Então, ó, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. O ponto E está em alta latitude. Vamos procurar o ponto E. Ó, o ponto E está aqui, pessoal. Para o ponto E estar em alta latitude, ele tem que estar acima de 60 aí, ó, e ele está aqui no 40. Então não é alta latitude, tá? Ele está em média latitude. Já começa errando aí. O ponto B está em média latitude. Ó, o ponto B, de fato, está em média latitude. Está entre 20 e 60 aqui, média latitude. E a noroeste do ponto A.
Ó, na verdade, não está a noroeste, na verdade, ele está a nordeste do ponto A. Então, corta aqui o que está errado. C. O ponto C está em alta latitude. Vamos procurar. Ó, o ponto C está aqui na Califórnia, quase. Não está em alta latitude. Já dá para cortar aqui também, né? E, de fato, ele está a noroeste do ponto A, só que não está em alta latitude. O ponto D está em baixa latitude e a sudoeste do ponto B. O ponto D, aqui, está em baixa latitude, ó, perto da linha do Equador, né? E o ponto D está a sudoeste do ponto B? Não, não está a sudoeste, está a sudeste. Ó, sudeste. Então, por isso está errado. E a letra E. O ponto A está em baixa latitude. Ó, está em baixa latitude, está aqui no 20. E a sudeste do ponto C, perfeito, ó, pessoal. Sudeste do ponto C, o ponto C aqui, e ela está a sudeste. Aqui, né, pessoal, o norte está para cima, está mais de boas, a gente está acostumado a trabalhar com isso daí. Mas percebam, ó, pessoal, eu fui deletando algumas só na questão da latitude. E aqui eu vou abrir para vocês um mapa para olhar junto, para dar uma relembrada. Vou pegar aqui, peraí, um mapinha. Pegar um mapa para olhar junto com vocês aqui. Abrir uma nova guia. Ok. Ó. Pessoal, nós temos aqui um mapa das zonas climáticas da Terra. Esse mapa das zonas climáticas da Terra, ele corresponde exatamente às médias altas e baixas latitudes, né? A gente viu isso lá, acho que uma das primeiras aulas que a gente teve. Acho melhor eu pegar um outro mapa aqui, porque já tem as latitudes. Espera aí. Ó, esse mapa aqui. Opa. Abrir uma imagem, uma nova guia. Aqui. Ó, esse mapa aqui ele já tem os pontos de latitude, ó, pessoal. É importante a gente lembrar. A URGS gosta de pegar nesse detalhe, tá? O que está entre 23 graus e esse outro 23 graus aqui, essa região toda está numa região de baixa latitude. Tá? A baixa latitude é a zona tropical. É aquilo que está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Já o que está entre o círculo polar, que é os 66 graus, e o trópico, a gente chama de média latitude, né? Média lat. Média lat. Só que tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Às vezes, algumas provas elas podem cobrar de vocês, botar a localização de alguns pontos e falar: ah, o ponto tal ou a cidade tal está em uma maior latitude do que a cidade tal. Então, por exemplo, ó, se eu colocar uma cidade A aqui e colocar uma cidade B aqui, ó, B está em maior latitude que A, mas ambas estão em uma baixa latitude. Então, às vezes, eles vão colocar um em relação ao outro, tá? Tem que ver a forma que eles colocam no texto. E as altas latitudes, né, pessoal? É o que está de 66 até os 90 graus aqui do polo, que não está assinalado. 90 graus. 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, tudo que está incluído entre os 66 e esse 90 graus está na alta latitude. Então, eu estou colocando aqui só para a gente dar uma relembrada do que a gente considera baixa, média e alta latitude. Zona tropical, zona temperada e zona polar se correspondem, né, pessoal? Então, demos uma relembrada aqui nas principais noções em relação à latitude. Se ficar alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, por favor, sintam-se à vontade. Vamos para o próximo aqui. Bom, ó, botei duas questões de fuso para vocês, né? Primeira questão de fuso.
O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2018 entre a Rússia e a Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, em Moscou, GMT+3, foi transmitido em Porto Alegre às 12 horas do dia 14 de junho. Dessa forma, qual a hora que o jogo iniciou simultaneamente em Moscou e em Manaus, respectivamente? Então, olha só. Essa questão eu dava a hora de Porto Alegre para vocês. E, ao mesmo tempo, vocês deveriam saber que horas seriam lá em Moscou e que horas seriam aqui em Manaus, tá? Para isso, deixa eu escrever aqui e organizar a questão para vocês. Ó. Porto Alegre está no fuso -3. E a hora que marca em Porto Alegre são 12 horas. Certo? Manaus. Vou botar aqui. Manaus está no fuso, pessoal, -4. Manaus está no fuso atrasado em relação a Brasília, em relação a Porto Alegre. Então, se em Porto Alegre são 12 e Manaus, e está no -3, né? Sim, já fiz a prova da semana que vem, Caxambu. Manaus está no -4. Ó, se Porto Alegre está no -3, 12 horas. Manaus está no -4. Que horas vão ser em Manaus? 11 horas, né? Então, 11 horas. E que horas vão ser em Moscou? Ó, Moscou está no +3. Então, pensa comigo. Porto Alegre está... Antes, né? Vamos olhar aqui as alternativas e ver o que a gente pode cortar. Aqui a gente pode cortar, aqui a gente pode cortar. Vamos ficar entre B, D e E, né? Pessoal, quantas horas tem de diferença do -3 para o +3? Então, ó, -3 é meio-dia. -2 é 1 hora da tarde. -1 é 2 horas da tarde. 0, 3 horas da tarde. +1, 4 horas da tarde. +2, 5 horas da tarde. +3, 6 horas da tarde. 18 horas aqui, letra D de dado. Então, Moscou, ó, que está no fuso +3, é igual a 18 horas. De boas, pessoal? Alguém encontrou dúvidas nessa questão? Alguém encontrou... Esse aqui é o gabarito, né? Às vezes a gente coloca o gabarito alterado e a gente não percebe. Deixa eu olhar aqui. Essa questão é a questão 3, o gabarito era o gabarito letra D, né? Deixa eu lá embaixo para o gabarito, questão 3, letra D. Ah, tá certo, tá certinho. Então, esse é o gabarito dessa questão. Alguém ficou em alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém tem alguma questão a observar nessa... De boas, né? Sem nenhum problema. Meu Deus, que difícil. Ai. Sem nenhum problema, né? Só respondendo melhor o Caxambu aí, que ele perguntou no meio do raciocínio aqui. Sim, já está feito. Inclusive, eu comentei ali, né, mais para o início da aula, que a prova da semana que vem é só geomorfologia. Então, vai pegar geologia, tipo de rocha, vai pegar estrutura geológica, eras geológicas, vai pegar placas tectônicas, vai pegar os agentes exógenos. Botei questão também de definição de relevo. Não me lembro tudo de cabeça agora, mas eu peguei umas 13 questões, mais ou menos, também, só com as coisas do livro 2, tá? Então tá tudo certo, já tá tudo feito. Foram questões que ou eu peguei pronta e modifiquei ela, algumas alternativas, ou foram questões que eu fiz mesmo, tá? Então, já tá prontinha lá para vocês. Então, o gabarito letra D aqui, tá? Beleza. E, ó, pessoal, fiz uma questão aqui, inclusive, né? Temática do momento que a gente está vivendo agora, questão número 4, ó. Durante a pandemia do coronavírus de 2020, muitas reuniões presenciais foram substituídas por videoconferências. Dessa forma, um funcionário da empresa que atua em Porto Alegre entra em uma reunião à distância com funcionários da mesma empresa em Londres e em Tóquio. Considerando que são 8 horas da manhã no horário local em Porto Alegre, assinale a alternativa que corresponde, respectivamente,
a hora e dia em que funcionários em Londres e em Tóquio acompanharam a reunião simultaneamente nos horários locais. Então, eu fiz uma questão temática aí, né, a respeito do momento que a gente está vivendo agora. E aí eu fiz essa questão justamente para a gente pensar como a prova da URGS pode nos cobrar algumas questões. E aí, pessoal, a prova da URGS ama cobrar coisas exatamente assim como eu coloquei para vocês. Contextualiza com o fato atual e aí cobra conteúdo em cima. Então, eu contextualizei aí com o coronavírus, né, a Covid-19, e coloquei a matéria em cima, que é a matéria de fuso horário. E aí é bem de boas, né, pessoal? Ó, se em Porto Alegre, vou botar aquela mesma lógica, e tá no fuso -3, são... Que horas eu coloquei? Peraí, deixa eu apagar esse negócio aqui melhor. Porto Alegre, fuso -3, são 8 horas da manhã. 8 horas. Depois, eu peço Londres. London, né? Tá no fuso 0. Que horas são no fuso 0? -3 em relação a... quer dizer, +3 em relação a Porto Alegre, né? Se Porto Alegre é 8, em Londres vão ser 9, 10, 11 horas da manhã do mesmo dia. 11 horas. Então, ó, já sabemos que Londres é 11 horas, porque está no fuso 0, né? Já dá para cortar aqui o 10, já dá para cortar aqui o 12. Vão ficar, então, entre essas letras aqui, C, D e E. E agora, Tóquio, né? Pessoal, Tóquio está no fuso +9. Opa, +9. Ó, Tóquio, se a gente tiver na cabeça isso, a gente facilita muito a nossa vida, tá, pessoal? Se a gente tiver na nossa cabeça que Tóquio está a 12 horas de Porto Alegre, 12 horas, né, do Brasil, já facilita muito. Então, se são 8 horas da manhã aqui em Porto Alegre, mais 12 horas vão ser 8 horas da noite do mesmo dia lá em Tóquio. Então, 20 horas do mesmo dia lá em Tóquio, tá? Então, aqui está o gabarito, aqui está a resposta. Ó, 11 horas da manhã do mesmo dia e 20 horas do mesmo dia, letra D de dromedário, né? Então, pessoal, às vezes eles não necessariamente não vão nem colocar o GMT aqui para vocês. Às vezes eles vão solicitar, vão imaginar que vocês já tenham na cabeça. E aí, quando é Londres, vocês têm que saber que Londres passa o fuso 0. Quando é Tóquio, a gente tem que saber que Tóquio tem 12 horas de diferença em relação ao Brasil. Então, algumas localidades chaves são importantes para a gente entender essa lógica, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Ó, pessoal, vou aproveitar que a gente falou de fuso horário e eu vou abrir aqui um negócio que eu fiz que eu espero que ajude vocês nos estudos, né? Eu descobri aí, pessoal, uma ferramenta que me ajuda a fazer aqueles mapas conceituais, aqueles mapas mentais, estão ligados, né? E eu tinha disponibilizado um sobre geomorfologia para vocês, inclusive. Não ficou tão... Aquele lá foi o mais experimental, dá para se dizer, tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês esse negócio. Espera aí. Deu uma leve travada no meu computador aqui. Ó, vamos ver se vai abrir para mostrar para vocês. Uhum. Ó, pessoal, eu fiz um mini mapa mental aqui para ajudar no entendimento de algumas matérias. Então, por exemplo, aqui, ó, dei uma afastada para a gente olhar de longe, né? Aqui eu coloquei os movimentos da Terra, né? E aí, falando dos dois principais movimentos da Terra, é importante destacar rotação. Eu coloquei a definição de rotação, né? A duração do movimento de rotação, o sentido e algumas consequências do movimento de rotação. Por exemplo, né? O movimento aparente do Sol, o desvio dos ventos globais e o fuso horário. E aí, como o fuso horário é uma matéria muito extensa, aí eu abri mais uma aba para fuso horário aqui em cima e botei as principais questões sobre fuso horário. Então, aproveitar que a gente estava fazendo uma questão de fuso horário, eu vou dar uma relembrada aqui com vocês em algumas coisas, tá? Por exemplo, né?
Como é que a gente chegou na definição de fuso horário, né, pessoal? A gente fez aquela conta, 360 graus da Terra dividido pelas 24 horas do movimento de rotação. Fazendo essa conta, a gente chega nesse resultado, que a cada 15 graus eu tenho a diferença de 1 hora. Então, a gente definiu todos os fusos da Terra de acordo com 15 graus. A cada 15 graus muda 1 hora. Um fuso equivale a 15 graus, um fuso equivale a 1 hora. Então, nós temos 24 fusos, todos eles equivalendo a 1 hora e a 15 graus, que determinam os fusos horários da Terra, né? E aí eu coloquei aqui, ó, pessoal, importante destacar a diferença de um fuso central e um fuso limítrofe, né? Um fuso, pessoal, ele é composto por 15 graus. Só que um fuso, ele vai ter no meio dele o fuso central, que esse é de 15 em 15. Então, 0 é o fuso central, 15 é outro fuso central, 30 é outro fuso central, 45 é outro fuso central, né? Por aí vai. E aí, nós temos, por exemplo, o meio é o fuso central. A leste e a oeste, a gente vai ter 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro, para completar 15 graus. Então, ó, quem está no fuso 0 vai até 7,5 de um lado para o outro. Agora, imagina se tivesse um fuso 15 aqui. Já te respondo, Caxambu. Se imagina se tivesse um fuso 15 aqui, né? O 15 vai do 7,5 até o outro fuso aqui, o outro fuso limítrofe, que vai ser, ó, 22,5, né? Então, um fuso 15 vai de 7,5 até 22,5. E aí fecha 15 graus, tá? 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Fuso central em vermelho, fuso limítrofe em verde. Certo? Colocamos aqui, então. E aquela lógica mais importante do fuso horário. 15 graus para leste, mais 1 hora. 15 graus para oeste, menos 1 hora. Obviamente, se eu andar 15 graus para um lado, eu vou aumentar 1 hora, e 15 graus para o outro, eu vou diminuir 1 hora. A pergunta do Caxambu, mais 12 menos 12 tem o mesmo horário. Perfeito. Mais 12 menos 12 tem a mesma hora, só que o dia é diferente, né? Coloquei aqui, ó, o hemisfério leste sempre vai estar adiantado em relação ao hemisfério oeste, tá, Caxambu? Então, os dois aqui têm a mesma hora, que é meio-dia, pode ser. Se é meio-dia, quer dizer que o sol está exatamente aqui onde estava o ponto vermelho. Então, os dois marcam meio-dia. Só que quem está no hemisfério leste é meio-dia de uma terça, e quem está no hemisfério oeste é o meio-dia de segunda agora, o nosso dia. Então, a galera aqui no lado leste está mais adiantada, então sempre que tu cruzar do hemisfério oeste para o hemisfério leste, que é essa seta aqui que eu coloquei, vocês vão ter que aumentar um dia. Para tu mudar a hora, só se tu sair do fuso da Lei Internacional de Mudança de Data, né? Beleza. Coloquei aqui também os fusos do Brasil. Isso, já vamos chegar ali, ó. Só coloquei aqui os fusos do Brasil, né? 2, 3, 4 e 5, certo? São os fusos brasileiros. Lembrando, fuso 2, só 3 ilhas, né? Trindade Martim Vaz, que pertence ao Espírito Santo. Temos Fernando de Noronha e Penedos de São Pedro e São Paulo. Essas 3 ilhazinhas são as 3 ilhas que estão no fuso mais adiantado do Brasil, né? Pensando no Brasil, o fuso oficial, que é o fuso horário -3, 45 graus oeste, pega todos os estados que têm praia, todos os estados que têm mar, mais Tocantins, Minas Gerais e Goiás. Fuso horário -4, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, né? E o fuso horário 5, somente o Acre aqui sozinho e um pedacinho do Amazonas. Certo, pessoal? Então, fusos do Brasil. Mas, como eu falei para vocês, as provas, elas geralmente podem pedir para nós alguns fusos horários pelo mundo, né? Alguns fusos horários de localidades que eles querem que vocês saibam. E aqui eu coloquei algumas localidades que já apareceram em prova, sem eles ter colocado para vocês qual era o fuso desse lugar, né? Tóquio, aquilo que eu falei, eles vão subentender que vocês já saibam que Tóquio tem 12 horas de diferença para o Brasil. Pequim, eu coloquei Pequim porque a China é o nosso principal parceiro econômico. Pequim é a capital da China. Então, tem uma relação importante a ser cobrada aí. Pequim tem 11 horas de diferença para Porto Alegre, 11 horas de diferença para o Brasil. 11 horas adiantadas, né? Londres é o fuso 0. Paris, pessoal, uma cidade importante da Europa, está no fuso +1.
E Nova York está no fuso -5, mesmo fuso do Acre. Nova York, uma das cidades que podem aparecer em prova, já foi pedido também, certo? Beleza, aqui os fusos horários pelo mundo. E aqui a hora solar e a hora legal. Pessoal, a hora solar, vou botar aqui até que vou escrever, é a hora, vou botar em cima, hora da incidência do Sol. E a hora legal é a hora do relógio. Hora do relógio. Então, essa é a diferença da hora solar para a hora legal. A hora legal é a hora que está marcando o teu relógio. Então, é a hora legalizada, que é o teu relógio que acompanha. Mas a hora solar necessariamente não é a mesma hora legal, tá? Por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí. Deixa eu botar um pouquinho para o lado, botar um pouquinho para baixo, vou dar o zoom aqui. Esse meu exemplo. Ó, pessoal, quando o nosso relógio, ó, agora vai marcar 10 horas, tá? Mas vamos supor que estivesse marcando 12 horas. Quando o nosso relógio marca meio-dia, não quer dizer que o Sol está exatamente em cima de Porto Alegre, tá? Quando o Sol marca meio-dia em Porto Alegre, o horário, né, do relógio, quer dizer, na verdade, que o Sol está em cima do fuso central que Porto Alegre obedece, né? Então, quando a hora legal em Porto Alegre são 12 horas, quer dizer que o Sol está 90 graus no fuso, na longitude de 45 graus. Porto Alegre, que está nos 51 graus aqui, ó, respeita o fuso central, que é esse 45. Então, quando marca meio-dia para nós, não quer dizer que o Sol está na nossa cabeça. Quer dizer que o Sol está na cabeça de quem está no fuso 45. E ainda falta, né, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 longitudes para o Sol percorrer até chegar, de fato, meio-dia solar em Porto Alegre, tá? Então, por exemplo, ó, quando em Porto Alegre marca 12 horas, na verdade, são 11 horas e 36 minutos no horário solar. Quer dizer o quê? Que faltam 24 minutos para o Sol chegar em cima de Porto Alegre e aí ser o horário, o horário solar em Porto Alegre, meio-dia. Horário solar, pessoal, meio-dia é quando o Sol faz 90 graus com o solo. E o Sol não consegue fazer 90 graus, né, um ângulo perpendicular no solo, com mais de uma longitude por vez. É uma longitude que ele fica 90 graus, tem que passar 4 minutos para ele ficar em outra longitude. Então, pessoal, o Sol vai demorar, ó, 24 minutos até chegar em Porto Alegre. Por que esses 24 minutos? Ó, aí aqui que eu vou voltar para essa lógica aqui, ó. Se a cada 15 graus eu tenho 1 hora, a cada 1 grau eu vou ter 4 minutos de diferença, fazendo a regrinha de 3, né? Se eu considerar que 1 hora são 60 minutos, faço a regra de 3, 1 grau vai dar 4 minutos. Então, ó, 1 grau equivale a 4 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus. 6 graus vezes 4, 24 minutos. Porto Alegre tem 24 minutos de diferença entre a hora solar e a hora legal. Então, quando for meio-dia solar em Porto Alegre, quer dizer que o nosso relógio vai estar marcando meio-dia e 24. Por quê? Vai demorar 24 minutos para o Sol chegar em cima da localidade de Porto Alegre. Hora local é qual dessas duas? Hora local é a hora do relógio. Horário local é a hora do relógio. Horário do relógio. Então, é o horário do fuso central. Então, quando eles pediram o horário local em Porto Alegre, quando o relógio marca 12 horas, é 12 horas. Mas o horário solar não é o mesmo. Então, o horário local é a mesma coisa que o horário legal. É o horário do relógio. Certo, Caxambu? Então, se falar em horário local, é o horário do relógio. Então, ó, Porto Alegre tem o mesmo horário local que Rio Grande, sei lá, Natal, no Rio Grande do Norte. Nós dois marcamos a mesma hora local, o mesmo horário no relógio. Mas a hora da incidência solar não é a mesma, tá? Então, pessoal, aqui nesse esquema eu coloquei para vocês como é que a gente faz para descobrir a diferença entre horário local, desculpa, o horário legal e o horário solar, tá? Então, coloquei aqui para vocês qualquer coisa, só dá uma olhada.
Vocês se lembram como é que faz esse rolê? Ficou alguma dúvida? Querem que eu relembre? Fale alguma coisa de novo aqui, pessoal, ou tá de boas? Por favor, estamos aqui para tirar essas dúvidas para a gente continuar se preparando aí. Tá de boas? Estamos de boas, então? Posso continuar? Lembraram tudo aqui de fuso horário? Hora solar e hora legal? De boas? Então vamos lá continuar com o nosso simulado, tá? Bom, ó, esse simulado aqui eu trouxe mais outra questão com vocês, que agora é uma questão de escala. Eu faço essa questão de escala, daí a gente dá uma paradinha para o nosso intervalo, tá? Ó, observe o mapa 1 e 2 abaixo. Um mapa da região metropolitana de Porto Alegre. O 2, um mapa do Rio Grande do Sul, os municípios do Rio Grande do Sul. Considerando as diferentes escalas de representação da superfície terrestre, assinale a alternativa que indica a relação correta. Pessoal, qual é a relação correta, né? Qual desses dois mapas tem a maior escala, tá? Então, pessoal, ó, te lembra, o mapa com a maior escala é aquele mapa que está mais próximo da realidade, tá? Um mapa que tu tem algo mais próximo, um tamanho mais próximo do real, é a maior escala. Que ele está mais próximo do 1 para 1, tá? Então, qual desses dois mapas representa as áreas mais próximas da realidade? Ou tu pode te fazer a pergunta: qual desses dois mapas foi reduzido menos vezes para caber dentro desse quadrado? Ó, se eu tiver que botar o Rio Grande do Sul dentro desse quadrado, eu vou ter que reduzir o Rio Grande do Sul mais vezes, porque o Rio Grande do Sul é maior do que a região metropolitana de Porto Alegre. Então, o mapa 1, o mapa da região metropolitana de Porto Alegre, é o mapa, vou botar aqui embaixo, ó, de maior escala. Já o mapa 2 é o mapa de menor escala, tá? Maior e menor escala, certo? Então, ó, vamos para as alternativas. O mapa 1 tem maior escala que o mapa 2. Pô, já está aqui a resposta. O mapa 1 tem maior escala que o mapa 2. Perfeito. Mas vamos ler as próximas alternativas. O mapa 1 apresenta mais área que o mapa 2. Mentira. O mapa 2 tem muito mais área. O mapa 2 te apresenta o Rio Grande do Sul, né? O mapa 2 apresenta mais detalhes que o mapa 1. Mentira, o mapa 2 te apresenta o Rio Grande do Sul, mas não te apresenta tantos detalhes quanto esse mapa 1 que te apresenta aqui, ó, todos os municípios da região metropolitana. Detalhe, pessoal, é tu perceber a coisa mais próxima do seu tamanho real, tá? Então, não, é o mapa 1 que tem mais detalhe. O mapa 2 tem maior escala que o mapa 1. Não, o mapa 1 tem a maior escala. O mapa 1 e o mapa 2 têm a mesma escala, pois os mapas têm o mesmo tamanho. Não, né, pessoal? A gente sabe que as escalas são diferentes justamente para isso. Então, a letra A é o gabarito dessa questão número 5, tá? Pessoal, mapa 1, maior escala. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer o nosso intervalo agora, daqui a 15, 20 minutos a gente volta, e eu vou voltar com um slide preparadinho aqui para a gente dar uma olhada numa coisa, para a gente perceber algumas diferenças, tá? Então eu vou para o nosso intervalo, depois a gente volta, e aí tem bastante coisa para ver ainda, né? Tem mais questão de escala, tem questão de projeção cartográfica, tem questão relacionada aos movimentos da Terra, tem questão de solstício equinócio, de climograma, tem questão de bioma e questão de vegetação e ainda a questão sobre fenômenos climáticos, certo? Então vamos para o nosso intervalo, daqui a 15, 20 minutinhos estamos de volta e a gente termina a correção deste simulado, certo, pessoal? Então, bom intervalo, coma alguma coisa aí, reabasteça o café, reabasteça o mate, e se tiver dúvida e quiser deixar aí no comentário, sinta-se à vontade. Daqui a pouquinho estamos de volta, então, até mais.
Olá, pessoal. Voltamos, então? Voltamos aí. Esperando a galera voltar. Dá o ok que tá tudo certo aí. Se já estão de volta. Bora lá, então. Vou projetar a tela aqui para a gente continuar vendo o simulado. Para a gente terminar ele aqui. Vamos abrir. Tela 2. Aí. Próxima questão. Questão número 6, tá? Ó. Para um trabalho de uma escola, um professor pediu para que seus alunos elaborassem um mapa detalhado. Ó, presta atenção nesse termo, tá? Detalhado. Quando eu quero um mapa detalhado, eu estou buscando um mapa com uma maior ou uma menor escala, né? A gente vai ter que lembrar disso daí. Então, quando eu quero um mapa detalhado, eu estou querendo um mapa que apresenta as coisas mais próximas do tamanho real delas, tá? Então, qual é a noção aqui? Considerando as instruções, assinale qual a escala mais indicada para os alunos utilizarem em seus mapas. Pessoal, quando eu estou falando em mapa detalhado, eu estou buscando, então, um mapa com um tamanho mais próximo daquele tamanho real que o mapa tem, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês um pequeno slide, onde eu trabalho a noção de mapa com escala grande e mapa com escala pequena. Ó. Deixa eu projetar aqui do começo. Pessoal, os mapas, né, vão ter escalas diferentes. Sempre que eu pegar um mapa e comparar com outro mapa, às vezes eles podem ter a mesma escala, obviamente, mas eu tenho que comparar sempre se tem mais área ou se tem menos área sendo apresentada naquele mapa. Então, aí estão na tela para vocês dois mapas. Um mapa do Brasil e um mapa do Rio Grande do Sul. Quando eu comparo o mapa do Brasil com o mapa do Rio Grande do Sul, o mapa brasileiro ele apresenta uma escala pequena. Porque uma escala pequena vai te apresentar mais áreas e menos detalhes. Já quando eu tenho uma escala grande, eu vou ter mais detalhes. Aqui eu consigo ver, ó, os municípios do Rio Grande do Sul. Nesse mapa, eu só consigo ver o da esquerda do Brasil só Porto Alegre. Então, eu estou vendo menos detalhes nesse mapa e nesse mapa aqui eu estou vendo mais detalhes. Agora, ó, separei outros dois mapas. Agora, o mapa da região metropolitana de Porto Alegre e o mapa de Porto Alegre. Se eu comparar um mapa com a região metropolitana de Porto Alegre com o mapa de Porto Alegre, eles também vão ter escalas diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu pego o mapa da região metropolitana, eu estou vendo mais área, eu estou vendo mais municípios, né? Mas quando eu pego o mapa só de Porto Alegre, eu consigo ver as ruas de Porto Alegre, os bairros. Aqui, no caso, eu peguei as ciclovias de Porto Alegre. Então, se eu comparar esses dois, o mapa de Porto Alegre tem uma escala maior do que o mapa da região metropolitana. Então, pessoal, um mapa de escala pequena é aquele mapa que te apresenta mais área. E o mapa de escala grande é aquele mapa que te apresenta mais detalhe. Então, escala grande é detalhe, escala pequeno é área. Te lembra, um mapa não consigo representar área e detalhe de forma igual. Eu vou ter que priorizar um. Então, geralmente, pessoal, o mapa de escala pequena tem um denominador grande. Porque quer dizer o quê? Que o tamanho real, o número 1, foi dividido 5 milhões de vezes, enquanto num mapa de escala maior, o tamanho real foi dividido só 50 mil vezes. Então, grava isso. Quando o denominador for muito grande, a escala é pequena. E aí eu vou ter mais área representada. Agora, quando o denominador for pequeno, a escala vai ser grande. E aí eu vou ter mais detalhe apresentado. Então, aquela questão ali que a gente estava vendo agora, ela queria que vocês marcassem aqui, ó, qual escala que vai te apresentar mais detalhes. Ou seja, qual escala dessas aqui que tem um menor denominador. O mapa com a escala de menor denominador aqui é o mapa de letra A, 1 para 1000. Quer dizer que o 1 real foi dividido 1000 vezes apenas. Então está mais próximo do real, então ele tem mais detalhe. Já que é o mapa 2, ele foi diminuído, né? O mapa B, desculpa, diminuído 50 mil vezes. Então, ele tem uma menor escala, tá? Então, por exemplo, ó, se eu comparar todos esses dados aqui, esse mapa da letra A tem a menor escala. Opa, desculpa, a maior escala. Se tem maior escala, tem mais detalhe. Opa. Mais detalhe.
E agora, qual desses mapas aqui que tem a menor escala? O mapa de menor escala é o da letra D, ó. Menor escala. E se eu tenho uma menor escala, eu vou ter mais área, tá? Como é que eu vou saber disso? Só olhando aqui o denominador, só olhando o que está depois dos 2 pontos. Então, letra A é a resposta da questão número 6. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? De boas, né? Então, letra A é a resposta dessa questão. Sempre que pedirem um mapa detalhado, procura aquele que tenha o menor denominador, tá? Então, feito esse daqui, vamos para o próximo. Apaguei. Questão 7. Observe o mapa abaixo, esse mapa aqui. Ó, assinale a alternativa que indica corretamente as características da projeção representada acima. Pessoal, primeiro, essa projeção que está aparecendo aí é uma projeção cilíndrica, tá? Vou botar aqui do lado. Projeção cilíndrica. Como que eu sei que é uma projeção cilíndrica? Uma das características da projeção cilíndrica é ela conseguir apresentar todos os hemisférios da Terra. Tanto o hemisfério norte, quanto o hemisfério sul, hemisfério oeste e hemisfério leste. Então, geralmente, ele apresenta um mapa mundi para ti. E outra característica da projeção cilíndrica, ó. Na projeção cilíndrica, pessoal, todo o encontro de uma longitude com o encontro de uma latitude vão formar ângulos de 90 graus. Todo o encontro, seja esse que eu coloquei para vocês, seja esse outro que eu estou colocando aqui para vocês, ó. Todo o encontro forma ângulos de 90 graus. Então, se eu identificar um mapa onde o encontro de latitude e longitude formam ângulos de 90 graus, ângulos retos, a gente vai ter uma projeção cilíndrica. Beleza. Mas qual projeção cilíndrica esse mapa está representando para nós? E aí, dentro das projeções cilíndricas, a gente tem duas principais, que é a de Mercator e a de Peters. E aí, qual desses que está sendo representado aí? A projeção cilíndrica que está sendo representada nesse mapa é a projeção cilíndrica de Peters, equivalente de Peters, certo, pessoal? Se lembra, a projeção equivalente representa melhor as áreas, então ele privilegia a representação das áreas. Então quer dizer o quê? Que o mapa equivalente de Peters, ele vai representar bem a área, porém, ele distorce formas, tá? Então, esse é o caso de Peters. Como é que eu sei que esse é o mapa de Peters? Te lembra que eu falei que tem uma manha para a gente descobrir qual é o mapa de Peters, tá? Olha aqui para a Groenlândia, essa ilhazinha que está aqui do lado. Essa ilhazinha que eu circulei. Pessoal,
Voltei, pessoal. Deu uma leve travada aqui na internet, mas eu conectei, desconectei aqui. Deu uma tinta e resolveu cair. Bom, desculpa aí, pessoal. Deixa eu projetar a tela de novo aqui. Deu pau na internet. Então, tela 2 aí. Ó. Pegar a caneta. Vermelho. Acho que agora estamos normal, né? Cadê? Opa, peraí. Aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, como eu estava dizendo para vocês, né? É a projeção de Peters, essa que está apresentada para vocês. Letra B. A projeção de Mercator, que representa melhor as áreas do que as formas dos continentes. Essa letra B que está toda errada, né? Não é a de Mercator e o Mercator não representa melhor as áreas, é o contrário. Mercator representa melhor as formas. C. A projeção cilíndrica é equivalente de Peters, que representa melhor as formas do que as áreas dos continentes. A gente assinalou a resposta certa na C, só que eu disse aqui, ó, que representa melhor as formas do que as áreas. Tá errado? Letra D, a projeção equivalente de Peters, que representa melhor as formas dos continentes. Que representa melhor as formas dos continentes, né? Errado, ó. Não é forma. E a letra E, que é a resposta. A projeção cilíndrica, que representa corretamente as formas e as áreas dos continentes que estão alteradas, né? Então, letra E é a resposta. Acho que faltou um Q, ó, que representa corretamente as formas e as áreas dos continentes. Do que as áreas? Faltou um do que, tá, pessoal? Então, essa aqui é a de Peters, certo? Então, fechamos aqui essa questão. Vamos para a próxima. Ó, questão de movimentos da Terra, número 8. Considerando os dois principais movimentos realizados pela Terra, indique V e F para falso, V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. As estações do ano são consequências do eixo de inclinação e do movimento de rotação. Ó, pessoal, tá falso, né? As estações do ano não é consequência da rotação, não. Volto. Qual é o problema, Otávio? Diz aí. Tinha marcado D e deu como correta? Que representa melhor as áreas do... Ah, não, sim, desculpa, a letra D é correta, eu li errado a letra D. Não, a letra D é correta, letra D é correta, ó. A projeção de Peters que representa melhor a área do que as formas. Letra D é correta, desculpa, letra D é correta. Eu passei errado aqui agora no gabarito, na correção. Letra D é correta. Todo mundo que marcou letra D deu correta essa daí, né? Eu até defini aqui para vocês antes aqui em cima e agora só li errado. Foi mal. Realmente, letra D é correta. Projeção de Peters, que representa melhor a área do que as formas. Tá? Beleza. Letra D de dado correto. 8. Considerando os dois principais movimentos... Ah, tá. Vamos voltar aqui na 8, deixa eu dar um zoom. A gente já viu que a 1 está errada, né? Falsa. Porque não é consequência da rotação e sim da translação. A circulação geral dos ventos da atmosfera sofre influência da rotação. Verdade, verdadeiro, né? Os furacões aqui no hemisfério sul giram num sentido e os furacões do hemisfério norte giram em outro sentido. E é a consequência da rotação. Então, a circulação geral da atmosfera sofre com a rotação, sofre influência da rotação. A alternância entre dias e noites são consequências da rotação. Verdadeiro. Dia e noite só acontece porque a gente tem a Terra girando em torno dela mesma. O movimento aparente do Sol, a sucessão dos dias e das noites, é consequência da rotação. Então, FVV. E aqui a última. A diferença da luz solar dos dias de inverno e verão em Porto Alegre está associada ao movimento de translação. Verdadeiríssimo, né? A gente sabe, né, pessoal, que no verão o dia dura mais e que no inverno o dia dura menos por causa da translação. FVVV. Então, gabarito, FVVV. Aqui, letra A de amor, né? FVVV. E aí, só para finalizar essa ideia aqui com vocês, ó, vou abrir aqui de novo aquela paradinha que estava aberta antes. Será que eu fechei? Acho que eu fechei. Vou abrir aqui de novo. Espera aí. Ó. FVVV, né? Aqui, nesse esquema, desse mini resumo que eu fiz, ó, movimentos da Terra,
as consequências da rotação: desvio dos ventos globais, né? O fuso horário, diferença de horas, e o movimento aparente do Sol. O Sol nascer a leste e se pôr a oeste, né? A ocorrência dos dias e das noites estão associadas ao movimento de rotação. Enquanto associado ao movimento de translação, nós teremos as estações do ano, né? O afélio e o periélio, e o ano bissexto. E aí, falando de estação do ano, ó, lembrando que o verão tem o dia mais longo e o inverno tem a noite mais longa. Consequência, então, das estações do ano, tá? E aqui eu coloquei um esqueminha de sombra para vocês. Vamos seguir em frente, né? Letra A, gabarito da 8. E essa daqui foi a questão que tivemos um gabarito equivocado na prova de vocês, tá, pessoal? Então, questãozinha com gabarito equivocado. 9. Considere as afirmativas sobre as estações do ano. 1. Durante a ocorrência dos solstícios, há maior diferença de energia solar distribuída entre hemisfério norte e sul, indicando o início das estações de inverno e verão. Perfeitamente. Isso aqui está verdadeiríssimo, né? Então, quando a gente tem solstício e equinócio, quando a gente tem verão e inverno, a gente tem uma maior diferença da inclinação dos raios solares entre hemisfério norte e hemisfério sul, que nem nesse desenho aqui que eu coloquei para vocês, ó. Isso daqui é o solstício, isso daqui é outro solstício. À esquerda de vocês é o solstício de verão do hemisfério norte, ó, o Sol sobre o Trópico de Câncer. Verão para eles, inverno para nós, daí, né? Quer dizer, inverno para nós aqui. E aí, já nesse segundo desenho, o Sol está sobre o Trópico de Capricórnio. Verão para nós, inverno para eles. Então, quando o Sol está em cima do trópico, tem maior diferença de distribuição dos raios solares, diferente de quando o Sol está na linha do Equador. Quando o Sol está na linha do Equador, é equinócio. Os raios solares estão bem distribuídos entre os dois hemisférios, né? Então, verdadeira 1. 2. No dia 21/12 ocorre o equinócio. Já começamos errando aí, ó, pessoal. 21/12 não é equinócio. 21/12 é solstício, tá? Quando os raios solares incidem perpendicularmente na linha do Equador, dando início à primavera e ao outono, certo? Então, está errado. E a 3? Então, ó, ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui. O que está errado na 2 aqui é a data, né? Não é no dia 21/12. Dia 21/12 é solstício. 3. No solstício do dia 21/6, os raios solares incidem perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, iniciando o inverno para o hemisfério sul. Essa daqui está errado, pessoal, porque no dia 21/6 o Sol não está no Trópico de Capricórnio, e sim no Trópico de Câncer, assim como está nesse esquema aqui que eu coloquei para vocês, ó. Pegar aqui para a gente olhar junto esse esquema. Ó, no dia 21/6, aqui, exatamente essa data desse desenho, Sol em cima do Trópico de Câncer. É verão para o norte e inverno para nós. É o que está acontecendo agora, aconteceu há umas 2, 3 semanas aí. Começou nosso inverno e começou o verão deles, tá? Então, o gabarito dessa questão é o gabarito letra A. Foi esse o gabarito que estava errado, que, se não me engano, estava C ou D, não me lembro agora, mas o gabarito correto é letra A, de amor, tá, pessoal? Então, se tu encontrou inconsistência na hora que tu respondeu, aí tu colocou letra A, estava certo, já passei isso para a Michele, e a Michele disse que vai acrescentar isso aí para vocês, tá? Beleza. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá que a gente tem que terminar esse simulado hoje ainda. 10. Observe o climograma abaixo. Aí tem um climograma, né, de alguma localidade do Brasil, que não foi destacada. Sempre te lembra, né, pessoal? A barra do climograma, essa barra em cinza aqui, representa a chuva. E a linha está representando para vocês a temperatura, tá? Então, ó, é uma região que tem temperatura entre 20 e 30 graus ao longo do ano todo, ou seja, não tem frio nessa região, tá? E essa é uma região, ó, que tem muita variação de chuva. Tem o inverno seco e o verão chuvoso. Essa é a característica desse climograma. Então, ó, sobre o gráfico, acima é correto afirmar. Letra A. Representa o climograma subtropical, com alta amplitude térmica anual. Não, pessoal. Não é o subtropical porque, ó, a linha de temperatura ela não baixa dos 20 graus. Aqui, ó. Aqui estão os 20. Então, ela não baixa dos 20 graus. Aqui em Porto Alegre, que tem um clima subtropical, ao longo do inverno, a temperatura média fica abaixo disso, né? Já
ao longo do verão ela fica acima dos 20 graus. Então não é essa, porque outra, o climograma subtropical de Porto Alegre não tem uma estação seca. Tem estação que chove mais do que outra, mas não tem estação seca. Te lembra, o clima que tem estação seca é o clima, no Brasil no caso, né? É o clima tropical clássico ou tropical continental. O clima tropical clássico ou tropical continental é o clima que tem verão chuvoso e inverno seco. É o clima do cerrado, né? Então é importante lembrar isso daí. Letra B. Representa o clima tropical litorâneo, com chuva constante o ano todo. Ó, não é o clima tropical litorâneo. As chuvas, elas variaram ao longo de um ano. Então não pode ser letra B. Letra C. Representa o clima equatorial úmido, com baixa amplitude térmica e chuvas regulares. Ó, pessoal, as chuvas não são regulares. Tem estação seca. Letra D. O clima tropical de monções, com alta pluviosidade concentrada no inverno. Não, ó, a pluviosidade está concentrada no verão, ó, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março é onde tem mais chuva, então não é chuva no inverno, é chuva no verão. Letra E, representa o clima tropical semiúmido, com verão chuvoso e inverno seco. Ó, verão chuvoso e inverno seco. Exatamente, letra E é a resposta. Clima tropical semiúmido, clima tropical clássico ou clima tropical continental. Esses três nomes se referem ao clima do Cerrado brasileiro. Então, letra E é a resposta dessa questão número 10. Análise de climograma. A URGS adora cobrar análise de climograma para vocês, tá? Então, sempre se lembrem, ó, pessoal. Aqui embaixo, ó, vão ter os meses do ano. À direita aqui, ó, está a quantidade de chuvas. E aí, se tu quiser saber a quantidade de chuvas, tu tem que olhar a barra e comparar com os valores da direita. Então, por exemplo, ó, o mês que menos choveu, aqui o mês 7, o mês que menos choveu, ó, 10 milímetros. Já o mês que mais choveu, mês 1, choveu quanto? Acima de 200 milímetros, tá? Então, é assim que a gente vai interpretar um climograma. Beleza, vamos para a próxima. Questão número 11, pessoal. Questão que trabalha com a noção de biomas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Opa. 11 biomas. Ó. É aquela questão que tu tem que olhar o mapa, ver os números do mapa e associar com as afirmativas, né? Então, o bioma de alta diversidade, com plantas higrófilas, com folhas latifoliadas e perennifoliadas e tem grande influência na ocorrência de chuvas do Brasil. Pessoal, toda essa definição desse bioma aí é o bioma de número 1, né? Que é o bioma da Amazônia. A Amazônia que tem uma alta diversidade, é a Amazônia que tem uma grande presença de plantas higrófilas, higro, amiga da umidade, né? Folhas latifoliadas grandes, folhas perennifoliadas, folhas contínuas, né? E tem grande influência na ocorrência de chuvas no Brasil. Te lembra dos rios voadores? Os rios voadores são gerados com a influência, né, da massa de ar equatorial que nasce em cima da Amazônia e traz chuva para o resto do Brasil, tá? Então, número 1. Bioma de vegetação heterogênea, com porte variado, adaptada à variação sazonal de chuva. Como já foi intensamente desmatado, principalmente pelas atividades agropecuárias, é considerado um hotspot. Ele te define, não, eu defini aqui para vocês, né? O 2, que é o cerrado. O cerrado brasileiro tem uma vegetação heterogênea, campos limpos, campos sujos, cerrado, cerradão, veredas. Então, são várias vegetações do cerrado que estão adaptadas à variação de chuva. Aquele clima da questão que a gente acabou de olhar determina para vocês o clima do cerrado, né? Então, 1 e 2. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó. Bioma com alta diversidade, possui relevo acidentado, mares de morro, daí tem que te lembrar, né? Já foi muito desmatado, o que favorece a ocorrência de deslizamento de solo. Esse é o bioma número 4 da Mata Atlântica. Vou botar aqui 1, 2 e 4, tá? 1, 2 e 4. Vou apagar, na real, já aqui, porque eu vou ter que descer de novo, né? Então, 1, 2 e 4, por enquanto, é o gabarito. Ó. 1, 2... Isso, só tem letra C, né? 1, 2 e 4. Mas vamos ver a última igual. Bioma com relevo de planícies drenadas pelo rio Paraguai, com formações complexas de porte variado, onde o ecoturismo é uma atividade que merece destaque. Justamente o Pantanal Mato Grossense. O rio Paraguai é o rio que drena o Pantanal. Então, número 5, né?
letra C, 1, 2, 4 e 5, os biomas brasileiros aqui, para a gente dar uma relembrada. Né? Te lembra, a gente tem a classificação tanto de biomas quanto a classificação de domínios morfoclimáticos, né, pessoal? Essas duas classificações, elas se relacionam muito bem. Vai depender aí, né, do mapa que eles vão utilizar. Então, o importante é a gente saber que domínio dos mares de morro se equivale à Mata Atlântica, né? Quando eu falo de biomas, é Mata Atlântica. Quando eu falo de domínio dos mares de morro, é domínio morfoclimático. E é importante destacar aqui no mapa de biomas, na classificação de biomas, as araucárias fazem parte da Mata Atlântica. Já na parte de domínios morfoclimáticos, eu separo as araucárias da Mata Atlântica, né? Então, algumas alterações apenas que vão acontecer de um para o outro, mas a gente já trabalhou tudo isso, vocês já sabem, né? Beleza, então. 12. Analise as afirmações abaixo sobre o bioma da Amazônia. 1. O maior bioma do Brasil, que ocupa quase metade do seu território, tem sua vegetação dividida em 3 andares. Mata de terra firme, que é livre das inundações, a mata de várzea, que sofre com inundações periódicas, e a mata de igapó, que está sempre inundada. Verdadeiríssimo. Se tu for olhar lá nas classificações dos slides de vegetação, vocês vão ver que a gente falou e determinou que a Amazônia é exatamente assim, né, pessoal? Então, nós temos essa interação toda aqui. Beleza? 2. As queimadas que ocorrem nesse bioma têm relação com a expansão da atividade agropecuária, que se localiza principalmente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará, no chamado Arco do Desmatamento. Verdadeiríssimo. Os 3 estados que mais desmataram a Amazônia já foram, né? Os que já mais destruíram a Amazônia são justamente Rondônia, Mato Grosso e Pará, que fazem parte do Arco do Desmatamento e tem a soja e o gado como principal atividade que acaba influenciando nessas queimadas e nesse desmatamento aí. 3. Além do desmatamento, o garimpo ilegal e a construção de hidrelétricas são práticas que prejudicam a hidrografia local, com a contaminação da água e alteração dos cursos dos rios. Perfeito, né, pessoal? Garimpo ilegal corre solto, hidrelétricas também é um grande problema, né, para essa região. Uma das principais hidrelétricas aí que a gente falou foi a hidrelétrica, né, de Belo Monte. Então, tudo verdade. Tanto o garimpo ilegal quanto a construção de hidrelétricas alteram o bioma local. O Mapitoba seria mais recente, por isso a 2 está correta? Não. Ó, o arco do desmatamento da Amazônia é Rondônia, Mato Grosso e Pará. O Mapitoba, ou Matopiba, é a nova fronteira agrícola, tá? E a nova fronteira agrícola, ela não está necessariamente na Amazônia. A nova fronteira agrícola, ela está no Cerrado, que é o que pega um pouco do Tocantins, que pega um pouco do Piauí e pega um pouco da Bahia também, tá? Então, Rondônia, Mato Grosso e Pará fazem parte do arco do desmatamento da Amazônia. Ó, aqui em cima, botei. Analise as afirmações abaixo sobre o bioma da Amazônia, tá? Isso, é da Amazônia. O Mapitoba, ou Matopiba, pega principalmente regiões do Cerrado, tá bom? Também é uma fronteira agrícola. A fronteira agrícola mais atual é a Matopiba ou Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Mas a fronteira agrícola que avançou em cima da Amazônia são esses 3 aí. Beleza. Então, vamos lá. Apagando aqui. Então, todas estão corretas. Letra E de escola, certo? Beleza. A última questão, então, aqui, ó, pessoal. E olha só que interessante, né? Vocês fizeram essa questão na segunda e na terça-feira já rolou um evento parecido como esse aqui no Brasil, né? Então, ó, pessoal. Vamos lá. 13. Analise a notícia abaixo. Em Moçambique, os estrados em Beira, cidade de meio milhão de habitantes, são enormes e terríveis, segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, que está envolvida nas operações de resgate. Cerca de 90% de Beira e seus arredores foram atingidos, acrescentou em um comunicado. Nessa segunda-feira, as ruas da cidade estavam cheias de árvores caídas, janelas quebradas e ferros retorcidos. O ciclone foi extremamente violento e afetou a todos,
destruiu famílias, casas. Não há palavras para descrevê-lo. Disse Mohamed Badat, de 24 anos, funcionário de uma loja de roupas, certo? Então eu peguei uma notícia do Correio do Povo aí para falar de um ciclone, né? E aí a pergunta era: o fenômeno descrito acima está relacionado a, letra A, chuvas tropicais de monções? Não. Monção, né, pessoal, acontece principalmente lá na Ásia. E a gente está falando aqui, ó, de Moçambique, certo? Então eu trouxe a notícia de um grande furacão que aconteceu em Moçambique, de um grande ciclone que aconteceu em Moçambique. Moçambique, para quem não sabe, está no continente africano, né? Então, chuva tropical de monção atinge principalmente a Ásia. B. Sistemas de baixa pressão atmosférica. Essa é a resposta, pessoal. É isso que caracteriza um ciclone, né? E aqui está escrito, ó, o ciclone, certo? Então, o ciclone, um centro de baixa pressão atmosférica, é uma região que tem o ar chegando e aí facilita a formação desses eventos, tá? Já um sistema de alta pressão atmosférica não é, porque é um anticiclone. Um ciclone é úmido e causa tempestades, formação de nuvens e, consequentemente, né, muito vento. Já um sistema de alta pressão, ele dificulta a formação de nuvens. Um sistema de alta pressão, ele está associado aos climas de deserto, aos dias mais secos, tá? Então, por isso que não é. Chuvas orográficas. Pessoal, isso aqui é chuva de relevo. Não tem relação com um ciclone, né? Chuvas frontais também não tem tanta relação com o ciclone. Chuva frontal é um encontro de massa de ar fria com encontro de massa de ar quente, tá? E exatamente, por isso que eu trouxe essa questão. Não foi por isso que eu trouxe essa questão, porque não tem como adivinhar que isso vai acontecer, né? Mas essa questão está em último lugar aí e a gente tem um pouquinho de tempo para eu falar sobre isso com vocês, tá? Então o gabarito ficou letra B. Só antes de eu falar do ciclone, pessoal, de boas, alguma inconsistência, alguma dúvida a respeito do nosso simulado. Se vocês tiverem qualquer coisa, por favor, vocês me falem. Não concordaram com algum gabarito, por favor, falem agora, é o momento, é agora ou nunca, né? Tranquilos? Então tá. Ó, seguinte, pessoal, ontem, inclusive, não sei se vocês veem TV, né? Mas ontem eu estava fazendo uma pizza aqui em casa, e aí a TV estava ligada no Fantástico. E eu ouvi uma voz conhecida no Fantástico, que é a voz do meu professor de clima aqui da URGS, o professor Francisco Eliseu Aquino. Ele foi meu professor na URGS, ali, né? Deu a cadeira de clima 1 e clima 2 para mim. Então eu aprendi clima com esse cara. E ele estava no Fantástico falando sobre esse ciclone, né? Então, pessoal, um ciclone é um centro de baixa pressão, certo? E o que se caracteriza em ser um centro? O que caracteriza um centro de baixa pressão? Seguinte, as pressões elas vão depender da temperatura, né? Então, olha só, se eu tenho uma baixa pressão aqui, uma alta temperatura, e uma alta pressão aqui, uma baixa temperatura, te lembra? Temperatura e pressão são inversamente proporcionais, né? Então, olha só, não quer dizer que é quente e frio, quer dizer que está maior temperatura e menor temperatura. Então, por exemplo, se aqui está 20 graus, tá? E mais, sei lá, no Uruguai tá 22 graus, então quer dizer o quê? Que no Uruguai tem uma baixa pressão e aqui tem uma alta pressão relativa, uma em relação à outra, tá? Então, um sistema desse que se formou depende de uma baixa pressão, não depende só do calor. Os ciclones tropicais, aí sim, são os ciclones que dependem de calor. Um ciclone tropical, aquele que se forma entre os trópicos, que eles chamam de furacão nos Estados Unidos, chamam de tufão na Ásia, esses ciclones são ciclones que se formam por conta de uma alta temperatura em cima do oceano. A condição mais favorável para a formação de um ciclone é em cima do oceano e são altas temperaturas. Essa é a condição primordial. Mas aqui a gente não está falando de um ciclone tropical, a gente está falando de um ciclone extratropical ou um ciclone subtropical, que é um ciclone que acontece fora dos trópicos, que não é tão comum quanto o ciclone tropical. Lá nos Estados Unidos, eles têm épocas de ciclone, não é mesmo? Porque eles estão acostumados a passar por isso. Na época de verão, lá é comum ter ciclones.
Mas para nós aqui na região subtropical, aqui onde a gente mora, não é comum isso acontecer, tá? Porém, nós tivemos alguns grandes eventos já, como aconteceu no furacão cuidado, né? O Katrina, é o Catarina, tá? Furacão Catarina que afetou Santa Catarina há um tempo atrás. E agora, de novo, né? E aí, pessoal, isso tem uma forte relação com as mudanças climáticas. Uma das características das mudanças climáticas é a maior intensidade e maior frequência desses eventos, tá? Então, pessoal, esse evento que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele pode se tornar mais frequente e cada vez mais intenso por conta das mudanças climáticas. Então, coisas que não eram normais acontecer aqui, estão acontecendo agora, tá? Como o caso desse ciclone. Não sei se vocês ficaram sabendo também que ontem de noite se emitiu um alerta de uma possível formação de um novo ciclone, né, que pode nos afetar aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo sobre isso, pessoal. Emitiram um novo alerta, que pode se formar um novo ciclone. Então, olha só, não estava acostumado a acontecer isso e agora pode acontecer de novo, né? Então, o ciclone centro de baixa pressão. E esse ciclone que aconteceu aqui, pessoal, ele tem uma característica um pouco diferente, que ele é chamado de um ciclone explosivo e que ficou muito... Ó, é diferente. Ciclone e tornado não são as mesmas coisas, tá? Um ciclone é um centro de baixa pressão. Geralmente o ciclone se forma em cima do mar. E é isso que eu ia falar da particularidade desse ciclone aqui do Rio Grande do Sul. Esse ciclone aqui do Rio Grande do Sul, ele foi diferente dos ciclones que se formam lá na região tropical. Por quê? O ciclone aqui no Rio Grande do Sul, ele se formou em cima do continente. Geralmente, os ciclones que se formam, normalmente, são em cima do oceano. Tornado é diferente de ciclone, tá? Um tornado tem a ver com a circulação local. Um tornado tem uma escala local. O ciclone tem uma escala um pouco maior, tá? Então, o tornado é um tornado tem uma relação tem mais relação com uma nuvem chamada de cumulus-nimbus, que é quando aquela nuvem consegue tocar o solo. Também é um centro de baixa pressão, só que numa menor escala, tá? Então, tornado e ciclone não são exatamente a mesma coisa. Um ciclone precisa do mar, mas a particularidade desse ciclone que se formou aqui foi que não foi em cima do mar. A particularidade desse ciclone é que ele se formou em cima do continente. E outra, ele foi chamado de ciclone explosivo ou ciclone bomba, porque em 24 horas ele adquiriu uma força muito forte, uma força muito intensa. E a capacidade de destruição dele foi muito intensa também, tá? Então, o ciclone bomba ou ciclone explosivo é um ciclone que se forma que se formou aqui na região subtropical e que teve uma relação com uma mudança muito drástica em menos de 24 horas. Em 24 horas, ele se potencializou. De segunda para quarta, né, de segunda para o final de terça, a gente teve uma grande transformação, por isso esse ciclone bomba, tá? Exatamente, Otávio. Essa é a tendência. Os ciclones que acontecem nos Estados Unidos, os ciclones que eles chamam de furacão, né? Os ciclones que acontecem lá na Ásia, a tendência é que eles se intensifiquem, né? Então, onde já acontece ciclone, a tendência é que aconteça mais. E cada vez mais forte. E onde não acontecia, a tendência é que comece a acontecer e também com uma intensificação. Então, por exemplo, aconteceu uma semana passada e já estão falando na capacidade de outros ciclones se formar, tá, pessoal? E, ó, o que é um ciclone? Ciclone é um centro de baixa pressão. A gente está vendo aqui, ó, representado por esse L. Não sei se vocês conseguem ver aí, que tem um L. L é low, baixa pressão. Vocês podem ver, ó, pessoal, que aqui o ciclone no hemisfério sul, ele tem esse direcionamento, no sentido do relógio, tá? Então, o ciclone gira no sentido do relógio no hemisfério sul. Aqui um outro low, ó. Sentido do relógio. No hemisfério norte, o ciclone gira no sentido contrário, no sentido anti-horário. Deixa eu até ir lá para o hemisfério norte para mostrar para vocês se a gente acha um centro de baixa pressão. Opa. Ó, no hemisfério norte, vamos procurar uma baixa pressão no hemisfério norte. Ó. Ó, aqui tem uma formação ciclônica no hemisfério norte. Aqui está na costa dos Estados Unidos, ó, pessoal, pertinho dos Estados Unidos. Geralmente, os ciclones dos Estados Unidos, eles se formam aqui e passam por essa região onde está passando o meu mouse, né? Geralmente é por aqui.
Mas, ó, aqui o centro de baixa pressão e olha o sentido que ele está girando. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Mas o sentido que ele está girando é no sentido anti-horário, sentido contrário ao do relógio. Então, isso é uma consequência da rotação. O hemisfério sul ter o ciclone no sentido horário e o hemisfério norte ter o ciclone no sentido anti-horário é consequência da rotação, centro de baixa pressão. E aí te lembra, o ciclone vai ser mais intenso quando a diferença de pressão estiver muito próxima uma da outra. Te lembra, ó, as isolinhas. Você se lembra das isolinhas da aula de cartografia? As isóbaras, linhas de pressão. São essas linhas que estão aparecendo aí para vocês. Quanto maior for a proximidade dessas linhas, maior vai ser a intensidade desse vento. Então, por exemplo, ó, aqui onde vocês estão vendo em vermelho, quer dizer que o vento está mais forte. E olha só a proximidade das linhas como ela está grande. Já aqui, ó, onde está verde, quer dizer que o vento está menos intenso, está mais fraco. E olha aqui como a proximidade das linhas não é tão próxima quanto nessa zona em vermelho. Então, quando tu analisar uma imagem de satélite dessas, ou um mapa que apresente as linhas de pressão para vocês, quanto maior for a proximidade das linhas de pressão, maior a intensidade dos ventos. Quanto maior for a distância entre elas, menor vai ser a intensidade, tá, pessoal? E aí o ciclone que se formou no Rio Grande do Sul era esse daqui, ó, que já está aqui. Então, ele saiu de cima do Rio Grande do Sul e foi em direção ao Oceano Atlântico e agora está aqui no sul do continente africano. Deve estar causando algum temporal aqui nessa região. Então, vamos ficar atentos aí para as próximas tendências aí de formação de ciclones no nosso estado. Tem um alerta emitido aí para a gente tomar cuidado que pode acontecer de formar um ciclone de novo. Certo, pessoal? Já acabou meu tempo. Acho que o professor Giovanni já deve estar chegando por aí, né? Tem gente que está chegando só para ver a aula de física, talvez a aula de geografia não seja tão importante assim, né? Mas é isso daí, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas que tenham surgido no simulado e dado uma revisada aí nos conteúdos que a gente já trabalhou, né? Me despeço então de vocês, desejo uma boa semana e fiquem atentos aí a esse alerta de ciclone de novo aqui na nossa região, tá, pessoal? E estejam preparados para a próxima semana. Próxima semana, a prova diagnóstico é só geomorfologia, só rochas, estrutura geológica, era geológica, informação e formas de relevo, né, pessoal? Então é isso, certo? Tchau para vocês. Valeu. Boa semana. Qualquer coisa, só chamar os gurias, guria, tá, pessoal? Tchau, tchau.